estou recebendo aqui hoje a nutricionista Gabriele Ferreira, que vem explicar melhor pra gente, para tirar essa dúvida de vez e as pessoas procurarem tratamento, porque são muitas pessoas que não sabem que podem ter a doença celíaca. Gabriele, obrigada por ter vindo. Vamos definir a doença mais uma vez para as pessoas entenderem? Sim. Então, a doença celíaca ela é uma doença autoimune, né? Para que você tenha doença celíaca, a primeira coisa é que você precisa ter uma predisposição genética, né? Então, ela é uma doença autoimune onde as suas células atacam, né? Os seus anticorpos atacam o seu intestino delgado quando você consome glúten, né? Então, para que essa doença se apresente, você precisa ter o consumo de glúten também, né? E aí, Mônica, ela é muito confundida com a sensibilidade não celíaca ao glúten e com a alergia ao glúten, né? Então, o diferencial da doença celíaca é que ela é uma doença autoimune, assim como o hipotireoidismo, a tireoidite Hashimoto, por exemplo, né? Já a alergia é a alergia à proteína, né? Que é a alergia ao glúten. Então, ela vai ter sintomas muito parecidos, mas já não é uma doença autoimune, né? E a sensibilidade não celíaca é uma das coisas que eu mais vejo no meu consultório, né? Que é aquela pessoa que consome o glúten e tem desconforto, tem vários tipos de desconforto, né? Mas são coisas diferentes. E aí o diagnóstico precisa ser preciso, além do que demora muito. Estava lendo que é uma média de 7 anos para descobrir que a pessoa tem a doença celíaca. Que tipo de exame é feito? É clínico ou não? A gente tem algum exame laboratorial para fazer? Bom, eu sempre digo que a gente começa sempre pela clínica, né? Sim. Então, a gente vai avaliar, fazer uma anamnese muito bem feita do paciente, tanto nutricionista quanto médico. E aí, se houver suspeita, existem 3 exames que são essenciais para o diagnóstico, né? Então, o primeiro é a antitransglutaminase, IgA e IgG, que ela vai avaliar ali a presença da doença, né? Da doença celíaca. Um outro exame bem importante é a antigliadina, né? Que ela vai, na verdade, avaliar a sua reação ao glúten. E aí, o que é importante? Quando a pessoa tem a sensibilidade, a antigliadina dela pode estar alterada, tá? Pode estar levemente alterada. E a gente tem também como diagnóstico para fechar realmente, né, como um exame para fechar o diagnóstico, a biópsia do intestino delgado, que é o que ela fala na reportagem que ela fez, né? Então, ele é feito através de uma endoscopia e o médico tira ali uma amostrinha do intestino delgado para avaliar se tem ali a doença, né? Se tem a doença celíaca. O que acontece muitas vezes, Mônica, é que se tiver no comecinho da doença, muitas vezes a biópsia ela não vai apresentar tanta alteração, tá? Então, a gente tem que fazer o conjunto dos sintomas com os exames, né, laboratoriais. E outro exame também bem interessante, que aí não é tão difundido, né, não é uma coisa que as pessoas fazem com muita frequência, é o teste genético, né? Então, as pessoas que, agora é uma coisa que está ficando mais em alta, né? Então, quando a pessoa tem doença celíaca, na maioria das vezes ela vai apresentar ali os genes HLA-DQ2 e HLA-DQ8, que são genes ali que estão dizendo que ela tem uma predisposição para a doença, tá? E aí tratar o quanto antes, né, esse desconforto. Vamos reforçar os sintomas em relação à doença celíaca? A gente estava conversando, porque às vezes os sinais podem parecer demais com outras situações. Até como a Jael falou, será que eu comi alguma coisa que me fez mal? Sim. Olha, tem vários sintomas, né? A doença celíaca, a sensibilidade não celíaca também ao glúten. Uma das primeiras coisas que aparecem é a oscilação do funcionamento intestinal. Então, tem pessoas que vão apresentar diarreia, tem pessoas que vão apresentar constipação, né? Esse intestino irregular, cansaço, dores no corpo, né? Muito parecido aí com fibromialgia, né? Pode ser um diagnóstico que se confunde também. Perda de peso, tá? Perda de peso sem explicação. Estava ali vivendo minha vida, comendo o que eu sempre como, fazendo meu exercício da forma que eu sempre faço, comecei a emagrecer. Anemia, esse é um clássico. Trato anemia desde criança e minha anemia nunca melhora. Pode ser um indício de doença celíaca, né? Então faz a suplementação, faz os cuidados, não tem melhora. Em crianças é muito comum aparecer manchas nos dentes, aquela manchinha amarela. Nos dentes, e outros sintomas também, osteoporose, aftas, dores de cabeça, tá? São sintomas muito comuns de doença celíaca. E que podem se confundir também com a sensibilidade não celíaca. A sensibilidade não celíaca é quando a pessoa consome lá, ela vai lá, come um rodízio, né? Vai no rodízio de pizza. No outro dia, acorda com
o corpo todo dolorido, com as articulações, né, ali parece que travadas, né? Exatamente. Pode ser um sintoma também, tá? É muito tormento e a gente viu a história dessas duas moças. Agora, até a Vânia falou que o tratamento basicamente é pela alimentação, Gabriele? Isso. A primeira coisa é retirar o glúten, né? Então a gente precisa retirar o glúten e depois que você retira o glúten, identificar outras possíveis alergias. Porque normalmente uma pessoa que tem uma alergia ou que tem uma doença autoimune, ela tem uma chance muito maior de ter outras. Avaliar muito bem a tireoide, né? E a primeira coisa, tirou o glúten, avaliar outras alergias, né? Outras sensibilidades. Depois disso, é algo que a gente tem que ficar muito atento, que é, eu vou tirar um alimento, eu vou tirar o glúten, por exemplo, e eu preciso reparar o intestino dessa pessoa. E aí eu preciso de vitamina A, vitamina D, vitamina C, eu preciso de glutamina, de zinco, tá? E de probióticos, mas a gente precisa saber em que momento entrar isso, porque se a pessoa demorou ali anos para fazer o diagnóstico, o intestino dela está extremamente debilitada, aquela barreira intestinal está totalmente debilitada. Então, muitas vezes ela não vai ter uma boa absorção. Então, esse tratamento pode levar aí um tempinho para ter uma melhora, né? E é preciso, como a gente está no dia da conscientização, justamente isso, né? Prestar atenção e saber que é um processo longo e para toda a vida. Sim, é uma doença crônica, né? E uma coisa que eu esqueci de falar também, Mônica, para realizar os exames de diagnóstico, a pessoa precisa consumir o glúten. Ela precisa estar consumindo glúten por pelo menos 30 dias. Porque é muito comum que aconteça o seguinte, ela começa a passar mal, né? Então, ela come um pão, passa mal, come uma pizza, passa mal, e daí ela corta o glúten, né? Até porque hoje em dia a gente, eu indico a redução de glúten para qualquer ser humano. E aí, quando ela vai. Então, ela está ali há 1 ano sem consumir glúten. Ela vai fazer o exame, vai dar normal. Não significa que tá, porque para que a gente tenha a alteração, eu preciso ter o consumo do glúten. Conversa pra lá de boa com a nutricionista Gabriele Ferreira, trazendo nesse dia tão importante informações claras sobre a doença celíaca. Compartilhe essa entrevista que estará lá no YouTube disponível para você. Gabriele, muito obrigada e volte mais vezes, tá? Obrigada, eu que agradeço. Obrigada mesmo pela... Foi uma aula aqui, né, gente?